Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós daremos retorno ao evento agora. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos aqui, de reconhecer mais a presença de algumas outras pessoas, certo? Da Larissa Furtado, que é membro da União Feminina Católica, está aqui presente. Do Thelmo Araújo, que é integrante do Rectorácio. Também do Dr. Luiz Jorge e do Dr. Pedro Jorge, que fazem parte da organização Anula Multa. Gostaria também de reconhecer os representantes da editora Petros e da editora Arcádia, que aqui se encontra presente na pessoa do Dr. Luiz César Araújo, e também reconhecer mais uma vez a presença do representante do Expresso Liberdade, Lourival Souza. Dando seguimento ao evento, eu gostaria de convidar para compor esta mesa, em primeiro lugar, a sua excelentíssima e distintíssima presença de sua Alteza Real Dom Gabriel de Orleans e Bragança, por favor. Alteza, por favor. Gostaria de convidar também para compor a mesa a doutora Alódia Alves Pessoa, que também é integrante do grupo da União Feminina Católica. Doutora Alódia. Convido à mesa também Giuseppe Malman de Sampaio, que é advogado, graduado em filosofia, tem especialização em cultura clássica, é diretor de escola e representa aqui também o Instituto Ser Fundamentos, que é um instituto conservador do Cariri. Giuseppe. Por fim, eu gostaria de convidar o nosso palestrante de hoje, desta sessão, o senhor Bruno Garchagen. Bruno escreve para o Jornal Extra do Rio de Janeiro, escreve também para a Gazeta do Povo de Curitiba, é podcaster do Instituto Mises Brasil, professor de Ciência Política e autor do renomado livro Pare de Acreditar no Governo. Agradeço a presença de todos mais uma vez e gostaria, antes de darmos início às respectivas palavras de cada um dos aí presentes, gostaria de convidar a todos a que ficassem de pé. Uma grande alegria estar aqui presente já desde manhã, ter a oportunidade de assistir a palestra. Eu, infelizmente, cheguei um pouco mais tarde, acabei pegando a segunda palestra do Dr. Sepúlveda, que foi uma palestra fantástica. Como sempre, ele muito bem preparado, uma oratória sem igual. E como comentei com ele logo após a palestra, fica até difícil a gente tentar enxergar qualquer tipo de argumento que possa ser utilizado contra um ideal monárquico hoje, né? A interpretação contrária ao senso que ele fez em relação ao texto do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, acho que não poderia ter melhor cabimento para este dia. E o porquê que eu digo isso? Porque hoje eu estou aqui presente vendo uma sala enorme, uma sala lotada de pessoas com ideais monárquicos e que, acredito eu, isso se deve, graças a todo esse momento, esse clamor que nós estamos tendo
por uma mudança, né? Uma mudança que, na verdade, reflete aquele período e que todos nós temos, que não deixa de ser um pouco de saudosismo, mas, na verdade, é o ideal que nós queremos ver sendo implantado. Então, eu quero dizer que, da nossa parte, da família, conte conosco, nós vamos envidar sempre os maiores esforços para que o ideal monárquico possa prevalecer. Gostaria de agradecer à Associação Santo Tomás More pelo evento, ao Círculo Monarcos Fortaleza e todos os outros organizadores. E acho que seremos brindados aqui por novas palestras que, sem dúvida alguma, tendem a reforçar ainda mais esse ideal pelo qual tanto lutamos. Vamos apresentar um vídeo do Bonifácio agora? Bom, agradeço a todos novamente e, por favor, continuamos aqui com o evento. Obrigado, Alteza. Agora eu chamo para tomar o púlpito o Giuseppe Malman, que vai falar um pouco mais sobre o Instituto C. Boa tarde a todos. Como o Miguel já falou aqui, eu estou representando o C Fundamentos e o grupo Conservadores do Cariri. Para quem não sabe exatamente o que é o Cariri é uma região que fica no extremo sul do Ceará, já na divisa com Pernambuco. É uma região que tradicionalmente tem uma característica, um cunho conservador, monarquista. Isso desde 1817, Vossa Alteza. Quando da Revolução Pernambucana, o Cariri já se mostrou o contrário a isso. Apesar de alguns historiadores fazerem aquilo que nós sabemos, né, a doutrinação através dos livros, o Cariri, em 1817, apesar da presença do José Martiniano de Alencar, no Crato, na cidade do Crato, o Cariri já se mostrou uma região a favor da monarquia e contrária à república. O Cariri hoje é uma região, somando todas as cidades, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Várzea Alegre, etc., tem quase 600 mil habitantes. Então, tem influência direta ou indireta com Piauí, Paraíba e Pernambuco. É uma região que vale a pena os conservadores olharem com carinho. O nosso trabalho lá não é um trabalho fácil, é uma região tomada por progressistas. Hoje em dia, nem sempre foi assim. No plebiscito de 93, eu tive a honra de participar, ainda era um garoto, tive a honra de participar dos movimentos, já naquela época, e eu estava até agora no almoço, conversando com o Dom Gabriel, que naquela época não se via tantos conservadores jovens quanto hoje nós vemos. Então, se na época eu tinha 19 anos, eu andava com pessoas mais velhas do que eu. E eu disse, olha, os meus amigos políticos de campanha política, de ideal conservador e monárquico, quase todos morreram. E, de repente, eu vi surgindo o movimento, ressurgindo esse movimento. Então, para mim é uma honra estar aqui, estar representando o C Fundamentos, o grupo Conservadores do Cariri, e eu aqui de antemão já faço um apelo aqui ao amigo Sepúlveda, ao doutor Juvenal, para quem sabe amanhã a gente possa fazer alguma coisa parecida no Cariri, com a presença, se Deus permitir, de Vossa Alteza, o Dom Bertrand e o Dom Gabriel. E, mais uma vez, eu agradeço aos amigos e digo, o Cariri hoje tem muito progressista, mas o ideal, a sua essência é conservadora, é monarquista. E nós estaremos sempre, que possível, Vossa Alteza, lutando por esse ideal. Obrigado e um grande abraço. Obrigado, Giuseppe. Depois dessas palavras certamente esperançosas para o movimento monárquico e conservador no Brasil, gostaria de convidar para tomar o púlpito nosso palestrante Bruno Garchagen. Boa tarde, espero que vocês tenham tido uma bela manhã como eu tive,
assistindo esse evento extraordinário que está sendo realizado aqui. E não tenham dúvidas que, assim como eu, vocês estão presenciando um momento histórico que, no futuro, vocês certamente olharão para este dia com uma boa lembrança e sentindo cada um de vocês fazendo parte dessa história que é o nascimento e futuro crescimento do movimento conservador e monarquista no Brasil. Eu estou muito feliz assim, de voltar aqui a Fortaleza, onde eu vim a primeira vez em 2009, com um projeto que, na época, era de levar as ideias da liberdade às universidades públicas e privadas no Brasil. E, naquele ano, havia pouca gente no Brasil disposta a fazer isso, havia pouca gente que conhecia as ideias da liberdade. E voltar... e ano passado, esse ano, eu voltei num evento que foi o resultado, né, desse trabalho inicial, que foi a Semana da Liberdade, e voltar aqui mais uma vez em 2016 para participar do nascimento, né, desse movimento, com esse encontro monarca-conservador, e agradeço o convite do Miguel e do Pedro, é um privilégio enorme. Então, eu agradeço pelo convite, eu estou muito honrado pelo convite, estou muito honrado pela presença dos membros ilustres da família imperial. Então, obrigado por vocês terem vindo e participar desse momento único. E, bom, vamos lá falar de um assunto que cada dia mais me alegra estudar, cada dia mais desperta meu interesse intelectual. Em 9 de junho de 2010, eu saí da biblioteca do St. Anthony's College, na cidade de Oxford, na Inglaterra, e levei mais ou menos 15 minutos andando, 15 minutos de caminhada, até um teatro que fica no centro de Oxford, chamado Sheldonian. Eu fui a esse teatro a convite de uma colega do St. Anthony's College, que tinha ganhado 2 convites para assistir a palestra do Príncipe Charles, que se realizou naquele dia, naquele 9 de junho de 2010. E foram 15 minutos de caminhada refletindo sobre a importância da monarquia para a Inglaterra e para a Grã-Bretanha como um todo. Foram 15 minutos pensando em todo o simbolismo, em tudo aquilo todo aquele pouco que eu conhecia a respeito da família real inglesa, aquele pouco que eu conhecia a respeito, que eu tinha de informação a respeito da nobreza inglesa, e a cada pensamento que vinha a respeito da minha limitação circunstancial de informação, mais dúvidas surgiam, mais interesse eu tinha de pesquisar a respeito desse universo. E, obviamente, que já adulto, fazendo essas breves reflexões a caminho de uma palestra, eu também puxava na memória todo aquele universo de imaginação moral, todo aquele universo simbólico que eu ainda herdei na minha infância, em que os reis, os príncipes, as princesas habitavam o universo da imaginação e da infância de qualquer criança brasileira, ou pelo menos da maior parte das crianças brasileiras. Que foi um ponto que o Sepúlveda, na sua brilhante palestra, expôs aqui com muita propriedade. E quando eu cheguei no Teatro Sheldonian, o teatro começava a encher, né? Eu cheguei mais ou menos na mesma hora que a maior parte das pessoas estava chegando lá. E, claro, quando você tem centenas de pessoas entrando no mesmo lugar, você tem todo aquele barulho de conversa, da movimentação, e as pessoas começaram a ocupar os seus espaços. Eu tentei me posicionar no melhor lugar possível para ver todo o teatro, porque eu queria não só assistir a palestra, mas também eu queria ver como as pessoas reagiriam naquele momento. E foi interessante porque nos 15 minutos entre a minha chegada e o início daquele evento, em que é anunciada a chegada do Príncipe Charles,
e tem todo um ritual antes de sua entrada, foi impressionante como que uma multidão daquela, em coisa de 2 segundos, fez um silêncio como muito parecido com esse que a gente tem aqui agora. Era impressionante porque eram pessoas de várias partes do mundo, numa mesma cidade, pessoas com culturas diferentes, pessoas, provavelmente a maior parte delas, oriundas de países que não são monarquias, mas bastou iniciar a cerimônia para a entrada do príncipe que as pessoas se calaram em respeito à solenidade, em respeito ao príncipe. Quando o príncipe entrou, eu fui tomado de um sentimento que eu realmente não vou conseguir explicar, porque até hoje eu tento descrever em palavras o impacto daquilo. Porque não era só a entrada de um príncipe que estava acontecendo. Era a forma como as pessoas se comportavam, e aquele príncipe, aquele indivíduo, né, de nome Charles, ele não era, como o Sepúlveda bem colocou, ele não era um indivíduo apenas. Ele era um homem, membro da família real, que carregava sobre os ombros séculos de história. Ele carregava todo um capital simbólico, ele carregava todo um capital de prestígio, todo um capital de autoridade. Ele carregava sobre os ombros, ele carregava dentro de si todas aquelas virtudes que fez com que a família real britânica sobrevivesse, mesmo com as rupturas e mudanças históricas. E naquele momento, o que menos importava depois daquilo que eu presenciei foi o conteúdo da palestra dele, que nem foi muito boa. Mas tudo aquilo que eu presenciei, a força, né, do símbolo, a força viva de um símbolo, é que me fez, naquele momento, em 2010, pela primeira vez, embora eu já fosse um admirador da monarquia, pela primeira vez pensar que eu poderia me tornar monarquista. E aí foi um processo bastante rápido. Até 2010 eu não era monarquista, eu era um grande entusiasta. Eu lia com muito interesse as notícias a respeito, especialmente da monarquia inglesa, mas não era um monarquista. Mas presenciar o símbolo vivo da existência da monarquia foi uma experiência marcante. E desde então eu